Hoje, doutora Monira Calas e doutor Marcelo Pedreira, juntos, presencialmente, aqui na nossa janela da Paulista. Eita, coisa boa, viu? Prazer. Vou te falar. E a gente vai falar de cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira. O que é isso, doutora? Cárie de mamadeira é quando a criança à noite, principalmente à noite, né, dorme com algum líquido açucarado na boca. Então a gente fala que é mamadeira porque geralmente toma mamadeira, né? Põe o leite, às vezes a mãe põe todinho, ou põe algum chocolate, açúcar às vezes, né, junto com aquele leite. E aí no que a criança toma, esse líquido fica acumulado nesses dentes, né? Se não tem escovação logo após, que geralmente não dá, né, pra escovar depois, né? De jeito, né? A criança toma aquela mamadeira pra dormir. Criança e aí pequena, e aí acontecem essas cáries, que chamam cáries de mamadeira. Uhum. E aí por que o pediatra é muito importante pra mim, né, pra gente, pra odonto, pros dentistas e pras mães? Por quê, doutor? Eu falei pra Monira que no consultório eu sempre converso com as famílias sobre dente, né? Que eu acho que é muito importante. Então, primeiro que já é uma preocupação deles, quando é que nasce os dentes? Está nascendo o dentinho, né? Será que está irritado por causa do dente? Será que a febre por causa do dente? Então, o dente sempre entra na história, né? E a gente tende a tranquilizar, contando para elas como é que é a evolução natural da dentição da criança. Mas aí chega no momento que a criança tem o dente mesmo, né? E o primeiro ponto que eu sempre friso e que a Monira gosta, que eu sei, né? Eu aprendi muito com ela, inclusive, é ensinar as mães a como cuidar da dentição do filho já quando começa a despontar, né? Até antes mesmo de despontar, né? Então, sempre que já, pelo menos que a mãe consegue enxergar uma pontinha já do dente, lá o dentezinho de baixo começando a surgir, eu já oriento, eu falo, olha, a partir de agora é bom você fazer uma limpeza simples, tá bom? Não precisa ter pasta de dente nessa fase, nem isso precisa ter, né? Basta você pegar uma fraldinha ou uma gaze úmida e você limpar. Tira aquela placa que fica, né? Massagear a gengiva e você limpar pelo menos quantas vezes? Pelo menos umas 2 vezes por dia, que a criança mama muito, né? Então esse é um ponto importante, que a gente já desde cedo já fala para ela ficar atenta, que fala, mas se o dente vai cair, sim, mas vai cair, mas é importante para que o dente que saia, que venha embaixo, né, seja saudável. E se a mãe estiver amamentando ainda, quando o dentinho tá... Não, isso acontece mesmo, né? Isso aí, mas não morde a mãe não machuca a mãe. Não é por isso que eu perguntei. Eu quero dizer, se o leite materno também tem esse efeito. Não, né? Não, o leite materno não tem como ele, né? O desenvolvimento da boca, né? Então, a gente concorda muito, as duas profissões, a importância da amamentação, né? Na verdade. Ele tem a quantidade certa de açúcar que o bebê precisa. O que a Monira colocou, né, a gente estava até comentando isso com relação, por exemplo, às mamadeiras com fórmulas sem adição de açúcar, né? Não são tão prejudiciais quanto se você adicionar o açúcar. Então o que pega mesmo é isso, né? A mãe numa criança maior, principalmente, já com a primeira dentição quase completa, né? Ou completa, né? A criança ainda quer para poder dormir, então ela quer a mamadeirinha, né? Então põe a mamadeira, aí gostoso, leite puro ela não quer, já não é uma criança que toma fórmula, então pode tomar ou leite de vaca, mesmo leite de bar, ou então uma fórmula, esses compostos lácteos comerciais, né? Mas a criança quer lá um cheirinho de chocolate, de morango, né? Para ficar mais gostoso. E aí, isso que... É aí que mora o perigo, né? Exatamente. Se você for ver o que a literatura recomenda, é que no máximo a criança até 1 ano e meio, 2, estourando, se ela tivesse com uma madeira, já deveria estar sem. Né? Porque a mamadeira, além dos malefícios que o conteúdo dela pode causar, né? A própria sucção do bico, né? Que por mais que queira ser perfeita, não é, né? Não é anatômica, ela pode levar à má formação da dentição, né? E da arcada dentária de maneira geral. Sim, isso acontece com as crianças que ficam muito tempo com a mamadeira na boca, né? E com chupeta, né? Também. Então, aí pergunto para você, qual a necessidade
de uma criança de 4, 5 anos tomar mamadeira imediatamente antes de dormir. Primeiro, tomar mamadeira já não há necessidade nenhuma, já não deveria estar. Antes de dormir, menos ainda, Mas né? Porque não vai escovar dente, não vai Porque fazer isso é higiene. A criança tem o denguinho, aquela coisa gostosa, então ela deita no colo da mãe ou vem numa televisão e dorme, a mamadeira cai de lado e a criança dorme. Agora, se eu pegar o meu bebê e não der açúcar para ele, ele não vai querer açúcar, não é? Eu não posso acostumar ele a não ter o tal do açúcar. Sim. Essa A recomendação de vocês é um ano, essa, né? essa é a nossa briga, tá bom? Nós falamos o seguinte, né? Você evite o máximo que você puder, né, a adição de alimentos açucarados. Alimento que tem açúcar, tá óbvio, você tem o carboidrato, isso faz parte do alimento. O problema é você querer pegar uma criancinha de um ano e pouco, ou menos até, e dar um docinho, experimentar um pudim, um sorvetinho. O que acontece? A criança ela vai acabar desviando aquele paladar, porque realmente o paladar doce é muito agradável. O paladar doce, a gordura é muito agradável. Então, tudo que faz mal, né? Se você acostuma a criança desde cedo com isso, a criança começa a desviar o paladar. Ela fala, para que eu vou comer uma coisa que eu vinha comendo até então se eu posso ter uma coisa muito melhor? Então a orientação que nós colocamos a gente fala em 2 anos, porque é quando a criança começa a ter contato com uma vida social mais intensa, né? E aí, propaganda daqui, propaganda dali, outras crianças maiores, né? E fica difícil, mas eu tenho muitas crianças no consultório mais velhas que não comem, que não gostam. Você dá um brigadeiro, a criança não gosta, porque ela não foi acostumada a comer. Então isso dá para acostumar de uma maneira mais sadia, né? É social, né? É. É uma comida, eu sei, eu gosto, eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem uma loja, essas que vendem brigadeiro no shopping, né? Que eu acho que a definição mais legal que eu já vi de uma comida é essa aqui. Ele coloca o nome da lojinha de brigadeiro e coloca emotional food. Quer dizer, comida emocional. Por que eu como um brigadeiro? Porque é emocional, eu vejo aquilo é gostoso. E a criança acostuma. Fora os problemas da obesidade infantil, tem o problema disso, porque come, não escova os dentes, e às vezes come à noite, é o açúcar da noite, e aí é a cárie. Aí a gente manda no dentista, o dentista. E aí o dentista faz o quê? Trata a cárie que nem trata de um adulto? Trata a cárie, mas aí a gente trata a consequência, mas é importante tratar a causa. E aí por isso que a gente precisa desse apoio do pediatra, para o pediatra reforçar para a mãe, quanto a mãe precisa escovar os dentes, né? Porque às vezes a criança vai mais às vezes não, muitas vezes a criança vai mais no pediatra do que no dentista durante essa primeira infância, esses primeiros anos de vida. Então é o primeiro profissional que tem mais contato com a criança. Então ele é um profissional de grande valia para identificar essas alterações. Então eu posso tratar a cárie de mamadeira, tiro as cáries, trato tudo mais, mas se eu não agir na causa, ela tem recidiva. Né? Vai voltar, né? E eu acho que o pediatra deve fazer sempre essa orientação, né? De evitar ao máximo a primeira mamadeira, quando você já puder evitar aquela mamadeira noturna antes de dormir. Não há necessidade. Esse é um hábito, isso é cultural. A criança almoça, janta, toma o lanche da tarde, o lanche da manhã, e aí precisa tomar aquele leite e dormir? Não faz falta, Isabel. Tá? Depois, principalmente após os 2 anos, não faz falta. É uma coisa mais cultural. Né? O leite, na verdade, é uma coisa bem cultural mesmo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? O único mamífero que ainda toma leite depois que desmama é o homem. Né? Eu falo, você nunca viu um bezerro, depois que desmamou, tomar leite. Cachorro não toma leite, né? Naturalmente. Né? Por quê? Porque o leite é enquanto você precisa. Quer dizer, teoricamente, você pega o OMS e recomenda leite materno, né? Que é o melhor leite que existe, até os 2 anos, às vezes até um pouquinho mais, né? Que se prefere que tome leite materno do que tome leite de vaca ou outros tipos de alimentos não saudáveis. Então, assim, nos 2 primeiros anos é fundamental. Então a nossa briga é essa aí. Eu sempre falo, você vai ao dentista, eu sempre recomendo para ir. No máximo, com 1 aninho de idade, eu falo, dentista. Né? Vai e falo, ele vai te dar bronca, aquela mesma que eu dou, com relação a uma mamadeira da noite. O ideal seria isso, né, Monira? Se der a mamadeira, ok, mas tira e escova o dentinho. E quem faz isso? A mãe quer dar mamadeira para a criança dormir? Para ela dormir com a mamadeira, né? Então, ok. Viu, né, minha amiga?
Prestou atenção? Então tá bom, cuidado com o seu neném, tá? Obrigada, doutores. Prazer. Obrigada a você.